Salve, salve, galera! Hoje é papo de Copa do Mundo de 1938, a terceira Copa do Mundo. A primeira, vocês viram aqui, foi vencida pelo Uruguai em 1930, no Uruguai. A segunda foi vencida pela Itália, em 34, na Itália. Mas em 38 a Copa não foi na Itália nem no Uruguai, a Copa foi na França, é isso mesmo. A Copa foi na França devido o idealizador da Copa do Mundo e seu presidente Gilles Rimet ser francês. A Alemanha lutou para ser a sede, a Argentina também. A Alemanha foi embarreirada porque já estava na beira da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha sediou as Olimpíadas de Berlim em 36, queria ser a sede de 38, mas não arrumou nada. A Argentina também não, por isso boicotou. Tivemos 15 participantes, sendo a Itália bicampeã mundial. Pela primeira vez uma seleção ganhou 2 vezes seguidas, depois só em 58 e 62 o Brasil e nunca mais nenhuma outra. É muito difícil uma seleção ganhar 2 Copas seguidas. A França chegou próxima, mas ficou com o vice-campeonato para a Argentina. Bom, a anfitrião França, período 4 a 19 de junho, 84 gols em 18 partidas, uma média de 4,67 por partida. Itália, campeã, Hungria, vice-campeã, o Brasil chegou em terceiro e a Suécia em quarto. Já foi a primeira melhor campanha do Brasil, que teve o artilheiro da Copa, Leônidas da Silva, o inventor da bicicleta, diamante negro, jogador de São Paulo Futebol Clube. Melhor ataque é a Hungria, com 15 gols. A Hungria que foi vice-campeã também em 54. A Hungria que nos anos 30, 40 e 50 predominou no futebol. Não tem nenhuma Copa, foi 2 vezes vice, mas teve gerações maravilhosas. Perdão, galera. E o Puskás é o seu grande ídolo. Melhor ataque é a Hungria, melhor defesa com 3 gols apenas levados. Bélgica, Países Baixos e Tchecoslováquia. Maior goleada, Suécia 8, Cuba 0. Foi a única Copa do Mundo que Cuba jogou. Público de 369 mil pessoas, com uma média de 20.500 pessoas por partida. O melhor jogador foi Leônidas da Silva e o melhor goleiro foi František Planica, da Tchecoslováquia. Uma curiosidade dessa Copa é que todas as 15 seleções que participaram foram graciadas com um troféu chamado Biscuit Nymphe Falconet. Aqui o Brasil ganhou e está exposto no Museu do Futebol na Zona Oeste do Rio de Janeiro, até hoje. Que legal, né? Por causa da raiva da decisão de não ter uma segunda Copa consecutiva na Europa, nem o Uruguai nem a Argentina entraram para a competição, enquanto a Espanha foi a primeira seleção a ser impedida de competir por causa de uma guerra. A Inglaterra não participou, pois ainda considerava a Copa um torneiozinho sem expressão. Foi a primeira vez em que o anfitrião, França, e o atual campeão, Itália, se classificaram automaticamente. Aos então campeões eram lhes dados classificação automática até a Copa seguinte, que ocorreu até a Copa do Mundo de 2002. Das 14 vagas restantes, 11 eram para a Europa, 2 para as Américas e 1 para a Ásia. Como resultado, somente 3 seleções não europeias participaram: Brasil, Cuba e Índias Orientais Neerlandesas, que não existe mais, conhecido hoje como Indonésia. Este é o menor número de equipes de fora do continente anfitrião a competir em uma Copa do Mundo. A Áustria se classificou para a Copa, mas depois das eliminatórias serem finalizadas, a Ausschluss uniu a Áustria com a Alemanha. A Alemanha roubou a Áustria, né? A Alemanha nazista passou a mão, dominou a Áustria, e assim a seleção austríaca jogou pela seleção da Alemanha. A Letônia ficou em segundo no grupo da Áustria nas eliminatórias, mas não foi convidada a participar do torneio. Em vez disso, a vaga da Áustria ficou com a Suécia. Era bem bagunçado, né? Este torneio viu a primeira e até 2022 a única participação de Cuba e Indonésia. Também viu a estreia em Copas de Polônia e Noruega. Polônia e Países Baixos não reapareceriam no torneio até 74, enquanto a Noruega não se classificaria até 94. A Alemanha unificada não apareceria de novo até 94. Só jogaria como Alemanha Ocidental ou Oriental. O formato eliminatório de 34 foi mantido. Se uma partida permanecer empatada depois de 90 minutos, mais 30 de prorrogação seriam jogados. Se o placar permanecesse igual, um jogo de desempate era realizado. Não existia um pênalti ainda. Foi a última Copa do Mundo a ter esse formato eliminatório. A grande favorita para o título era a seleção italiana, que corroborou, né, era a atual campeã mundial e olímpica e mantinha a base que conquistaram o título de 34. A outra favorita era a Alemanha, que havia anexado a Áustria e tinha passado a contar com boa parte dos talentosos jogadores do Hunderteam, que fez uma grande Copa à Hungria em 1934. Com notória exceção do craque austríaco Matthias Sindelar, que não aceitou fazer parte da seleção nazista de Adolf Hitler. Além da base que conquistaram o terceiro lugar em 34, Sindelar foi encontrado morto em sua casa um ano depois, segundo o laudo oficial nazista, asfixia por monóxido de carbono. Muitos dizem que foi por não participar pela seleção alemã. Os cabeças-chave foram Alemanha, França, Itália, Tchecoslováquia, Hungria, Cuba e Brasil. Bom, vamos avançar aqui, né? Que agora vai falar sobre alguns fatos
dos jogos. Se a gente for falar sobre tudo isso aí, o vídeo vai ficar muito prolongado. Foi a primeira Copa do Mundo transmitida pela rádio para o Brasil, a Rádio Inconfidência, fundada 2 anos antes, transmitiu jogos ao vivo para a população de Minas Gerais. Graças à Segunda Guerra Mundial, a Copa do Mundo não seria disputada por 12 anos, voltando só em 1950 no Brasil. Como resultado, a Itália ficou como campeã pelo recorde de 16 anos, de 34 até 1950, 34, 38 e 50. Foi a única seleção que ficou tanto tempo com o título, né, devido à paralisação dos anos 40. O vice-presidente italiano da FIFA, Torino Barazzi, escondeu o troféu em uma caixa de sapatos sob sua cama durante a Segunda Grande Guerra, salvando assim de cair nas mãos das tropas de ocupação. Que louco, hein? Resultados. Oitavas de final. Itália 2, Noruega 1. França 3, Bélgica 1. Espera aí que eu preciso diminuir isso aqui, que senão eu não vou entender nada disso aqui. Calma aí. Agora a Wikipédia me pegou aqui. Resultados. Brasil 6, Polônia 5, Tchecoslováquia 3, Países Baixos 0, Hungria 6, Índias Orientais, que é a Indonésia 0, Suíça 1-1 com a Alemanha nazista, depois no jogo de empate 4-2 para a Suíça, Suécia ganhou de WO da Áustria, que não participou devido a ser anexada, né? E a Cuba empatou com a Romênia e ganhou de 2-1. Caramba, a Cuba se classificou, mano. Tivemos então depois Hungria 2, Suíça 0, Suécia 8, Cuba 0, Brasil 1, Tchecoslováquia 1, 2-1 para o Brasil na prorrogação, e França 3, Itália 3, França 1. A Itália se classificava para a semifinal contra o Brasil e a Hungria contra a Suécia. A Hungria no dia 16 de junho em Paris meteu 5-1 na Suécia, e a Itália ganhou de 2-1 no dia 16 em Marseille do Brasil chegando nas semifinais. Iriam para a final então Itália e Hungria. A Suécia foi premiada com uma anexação, já que a Áustria estava em incapacidade de competir. O jogo entre Cuba e Romênia foi empatado no dia 9 de junho. Aqui são os jogos de empates. Aqui tem a relação dos jogos, né? Quem fez os gols, tudo mais. As semifinais aqui, os gols aqui de Hungria e Suécia, público de 14 mil pessoas, e o jogo entre Itália e Brasil, 33 mil pessoas, em que a Itália venceu por 2-1 com dois gols de Meazza, e o gol do Brasil foi marcado por Romeu. Na disputa do terceiro lugar, o Brasil venceu a Suécia por 4-2, com gols de Romeu, 2 de Leônidas e 1 de Perácio. Johansson e Nimberg marcaram para a Suécia, e o público de 12 mil pagantes. Final, Hungria 2, Itália 4, no Estádio Olímpico de Colombes, Paris, para 45 mil pessoas, o árbitro francês, e a Hungria meteu 2 gols com Títicos e Sarozzi, enquanto a Itália fez 2 com Colalci, 1 de Piola e 2 de Piola, 2 de cada. Seleção da Copa. Planica, da Tchecoslováquia. Zagueiros, Domingos da Guia, o pai do Ademir da Guia, e Etienne Matler, da França. Meias, húngaro, Antal Salazai, e os italianos Michele Andreolo e Ugo Locatelli. Os atacantes escolhidos para a seleção da Copa foram Silvio Piola, Gino Colalcini, Giuseppe Meazza, da Itália, Jorge Sarozzi, da Hungria, e Leônidas da Silva, que foi o grande artilheiro da Copa, com 7 gols. Com 4 gols, vice-artilheiros foram Sarozzi e Selinger, da Hungria, e Silvio Piola, da Itália, com 5 gols, desculpa. Bom, na classificação final aqui, Itália, Hungria, Brasil, Suécia, Tchecoslováquia, Suíça, Cuba, França, Romênia, Alemanha nazista, Polônia, Noruega, Bélgica, Países Baixos, que é a Holanda, e as Índias Orientais, que é a Indonésia. O que pode se dizer aqui? Deixa eu procurar aqui da grande final. Sobre a grande final não se fala muito, meu. Essa Wikipédia aqui me quebra as pernas. Mas, enfim, deixa eu voltar aqui para a Copa de 34, de 38, para lembrar só de uma coisa aqui. Final da Copa de 38, eu vou falar um pouco da final, que é o mais interessante. Foi a partida decisiva disputada entre Itália e Hungria. Obrigado, Firula, aí por um pouquinho de imagens da Copa de 1938. A final teve lugar no Estádio Olímpico de Colombes, em Paris. A Itália de Vittorio Pozzo ficou
na frente do placar logo no começo. A Hungria empatou em 2 minutos, os italianos passaram à frente de novo logo depois. Pelo fim da partida estavam vencendo os húngaros por 3-1. A Hungria não voltou bem para o jogo, com o placar final favorecendo os italianos por 4-2. A Itália se tornou a primeira seleção a conseguir defender o título e a primeira a ser campeã em território estrangeiro. E foram mais uma vez coroados com a Copa do Mundo. O último sobrevivente desta partida foi o italiano Pietro Rava, que morreu em 2006, aos 90 anos de idade. Ó, a Itália jogou de azul, né? Seu uniforme tradicional da Squadra Azzurra, e a Hungria com seu tradicional uniforme vermelho, calções brancos e meiões verdes. O árbitro foi o francês Georges Capdeville, e os bandeiras foram o suíço Ulrich e o tcheco Gustav Christ. Assim, galera, só para dar uma entornada. A Itália bicampeã, consequentemente é uma tetracampeã mundial, sim, juntamente com a Alemanha. São as duas seleções que têm mais títulos, apenas sendo superados pelo Brasil com 5. A Itália depois voltaria a ser campeã mundial apenas em 82, depois em 2006, tendo vice-campeonatos aí como de 1970 para o Brasil. Mas esse período do futebol foi um período muito difícil e negro para a história da humanidade. Porque, consequentemente, a próxima Copa, que seria em 42 e a outra em 46, não existiram. Devido à grande Segunda Guerra Mundial, a última grande guerra, a guerra que destruiu milhões, matou milhões de pessoas, destruiu centenas de países, separou várias nações aí, e isso também refletiu no futebol. O próximo capítulo, galera, não vai ser a Copa de 1950 não, a gente vai dar um resumo de o que seriam as Copas nos anos 40, de 42 e 46. Quem poderia ter ganho, quem seriam os grandes favoritos. A gente sabe que a Hungria, a própria Itália, a própria Alemanha nazista, a Argentina tinha uma seleção fabulosa, o próprio Brasil. Vamos conversar um pouco sobre essas Copas que não existiram no próximo capítulo. Muito obrigado e fiquem aí com mais este episódio da história das Copas do Mundo, do fino da Copa, o fino da bola, do canal Museu da Várzea. Valeu, galera!